Beleza. Pessoal, boa noite, então. Hoje nós temos a mentoria de osteopatia craniana, né? Nós temos como convidado o nosso professor, o Felipe Takatsu, que vai estar junto comigo, né? A gente já havia convidado o professor Leonardo, mas ele teve que fazer uma cirurgia, mas nada mais grave, né, Takatsu? Coisa simples, mas ele não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, Felipe, dá os boa noite para o pessoal. Legal, boa noite, pessoal. Sempre um prazer, obrigado aí de novo pelo convite, né, Zé? E o crânio é super importante, né, Zé? Eu acho que a compreensão desse sistema aqui é muito importante, né? Porque eu acho que a gente você fala muito isso, né? Às vezes a gente foca muito em algumas áreas, né? Em alguns sistemas, né? E eu sinto assim que no geral o crânio a gente tem a tendência de deixar ele meio de lado, né? E é um sistema Exato. extremamente relevante clínico, né? Então, estou aqui aí à disposição, gosto muito, né, de mexer, de trabalhar nessa área, mesmo os sintomas estando à distância, né? Um sistema bem relevante. Mas vamos lá, espero que eu possa ajudar aí um pouquinho também. Com certeza. Então, igual o Felipe falou, né, é um sistema muito importante, né, e essas disfunções nós vamos começar a fazer, pessoal, né, a mentoria, ela tem a finalidade de estar tirando dúvida de vocês, né, das aulas que normalmente vocês têm na escola, né, às vezes de casos clínicos. Então, a gente está aqui também para isso, tá? Mas vocês perguntam muito pouco, né? Então a gente tem que ter assunto aqui para Uhum. poder estar desenvolvendo com vocês. E a gente vai começar, né? Iniciou a semana passada, a gente vai retomar essa semana, mas a ideia aqui é que a gente trabalhe as, as disfunções cranianas, né? As suas repercussões, que a gente possa estudar e ir fazendo um relembre, né? De todas essas disfunções, né? Normalmente essas disfunções, elas são muito importantes, né? Tem alguns profissionais, né? Vocês vão ver muito que fala que é besteira ver a mecânica, compreender a mecânica, é só a gente colocar a mão, sentir as tensões. Isso tudo você pode chegar num nível desse, mas nunca, nunca, né? Você vai chegar num nível desse se você não compreender a mecânica inicialmente, né? Então, a mecânica ela vai te dar, né, essa condição de tocar no esfenoide e rapidamente fazer todos os movimentos possíveis do esfenoide, né? E, e, Perfeito. é, impor- e é importante, né, o Felipe, a gente está classificando e mostrando essas disfunções, porque nas próximas mentorias nós vamos estar falando um pouquinho da clínica dessas disfunções e vocês vão ver que essas disfunções elas estão associadas a quase que a totalidade dos sintomas cranianos, né? Então, repercussões endócrinas, repercussões na oclusão, na ATM, no olho, né? Ou seja, essas disfunções podem perturbar as membranas, que pode perturbar o sistema vascular, que pode perturbar o sistema neural, quer dizer, os doze pares cranianos, eles estão suscetíveis, né, a, a, a pressões, a tensões devido a essas disfunções. Então, o conhecimento dessa mecânica, né, ela é de suma importância para o osteopata, porque nós não vamos tratar da dor de cabeça, nós vamos tratar das disfunções, né? E normalmente as disfunções vão estar relacionadas às dores de cabeça, né? Por exemplo, a gente sabe que o tecido, a dura mater, é extremamente inervada, as suturas são extremamente inervadas, e são essas estruturas, por exemplo, que podem estar participando, né, ou de
uma enxaqueca, por exemplo, um fluxo vascular, e a gente podendo, alterado, né, uma êxtase arteriovenosa craniana, por exemplo, pode estar associada a uma enxaqueca vascular, por exemplo, e a gente vai ter técnicas, né? Então, até para você liberar, por exemplo, um forame, né, o forame rasgado posterior, você tem que saber o movimento, né, que ele é formado por quais ossos e quais os movimentos que esses ossos têm, porque é em cima dessa mecânica que as técnicas vão ser descritas, né, o Felipe? Então, o conhecimento dessa mecânica aí, eu costumo falar, é fundamental, né? Perfeito. E Zé, talvez assim, esses profissionais que comentam bastante, e eu mesmo, tá? Já comento isso em aula também. Para você ter essa percepção, você precisa ter essa automatização, né, aqui visual primeiro, né? Então, claro que isso aqui a gente serve eu brinco, né, nas aulas, é para prova, tudo, para a gente a gente tem que entender isso tudo para depois desenvolver, obviamente. Então, talvez quando o profissional fala assim, é só pôr a mão e sentir, talvez seja isso que ele queira dizer, né, mas para eu chegar nesse momento, eu preciso ter de fato aqui um conhecimento prévio, o entendimento de que osso faz o quê, as tensões, né, que são geradas o Zezé comentou, né? De fato, na Isso. prática, né, Zé, eu dificilmente hoje eu não coloco, tá, no meu prontuário, por exemplo, aqui, nossa, flexão, rotação à direita, ou É, torção. Eu coloco assim, SEB. Então, eu sei que lá no meu contato eu encontrei ali alguma disfunção e sim, que aquele local é relevante do ponto de vista clínico do paciente, né? Então, certo. muito embora eu não descreva, mas se eu pegar lá, eu preciso ter esse entendimento que é uma torção à esquerda, muito embora Exato. na prática você acaba fazendo ali um pouco mais automático, né? Mas eu acho que a gente Sim. revisar esse tipo aqui de conteúdo é muito, muito relevante para todos nós. E além dessa importância, né, que cada disfunção, por exemplo, tem uma clínica específica, né? Ela pode acometer uma ou outra estrutura e a gente vai entender, né? Então, os problemas de oclusão, ATM, por exemplo, os problemas oftálmicos que podem levar, né? Quer dizer, os problemas de ventilação, que são importantes, né? Ou seja, o fluxo de ar depende muitas vezes das posições desses ossos. Então, todos os sintomas são super importantes e é através da classificação das disfunções é que você vai, né? E você vai poder conversar também, né, Felipe? Às vezes você vai conversar com um osteopata, você vai fazer uma prova, né? Ou você vai fazer, por exemplo, a descrição, igual nós temos um colega agora pleiteando um DO, que ele fez um trabalho osteopático, né, de bastante relevância, né, e ele está pleiteando DO através do atendimento que ele fez nesse paciente. E ele, e ele vai ter que descrever tudo, né? Como é que estavam os ossos, explicar o porquê, né, que provavelmente aquela técnica que ele executou pode ter surtido o efeito, né? Fundamentar tudo isso. E essa linguagem aí, ela é expressa em disfunções, igual a gente faz, né, nos outros lugares do corpo, né? Então, é assim, na osteopatia, a osteopatia ela tem uma visão mecanicista da doença, né? Ou seja, é através da mecânica que a doença aparece. Então, assim, mecânica é uma coisa fundamental para a gente, né? Então, saber de Perfeito. mecânica é Uhum. saber o padrão normal, né? E depois saber, né, se esse padrão normal está alterado para classificar essas disfunções. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui, reforçando, né, o conteúdo que vocês têm em aula, tá bom? Não, E é assim, é muito conteúdo, né? É muita coisa. Então é sempre legal a gente estar recordando de uma forma bem tranquila, assim. E legal, aí deixar o pessoal à vontade também, conforme a gente foi explicando aqui, né? legal. A gente vai respondendo os questionamentos também, tá bom? No Perfeito. finalzinho da aula, a gente abre para as perguntas, tá bom? Legal.
E eu não tenho aqui, eu não sei quem que pode. O Felipe, você consegue ver, Felipe, se alguém fizer perguntas? Sim, sim, eu vejo aqui, tranquilo. Então, tá bom. Podem mandar, viu, pessoal? Fiquem à vontade aí. E na semana passada a gente começou a falar da SEB, né? Nós mostramos, a gente vai rever rapidamente, e a gente ficou com uma pendência, né, de uma disfunção que gerou muita confusão para a gente, mas a gente fez algumas pesquisas, né, para trazer para vocês. Felizmente, o que a gente ensinava dá certo, né, Felipe? Espero que sim. Então, a gente vai poder comentar sobre a lesão e tá bom? Então, essa a primeira ideia aqui na aula de hoje é que a gente fixe as disfunções, né? E na aula que vem a gente vai estar já falando da clínica dessas lesões, da, nós vamos falar um pouquinho da tipologia delas hoje, né? Como Uhum. elas, o aspecto geral do crânio, né? A gente já vai falar um pouquinho, mas depois Perfeito. a gente vai falar especificamente o que ela pode, como ela pode acometer a ATM, a oclusão, os olhos, né? Interferir na oftalmologia, quer dizer, todas as repercussões, né? E também falar das clínicas e explicando por que cada disfunção pode dar tal clínica. E eu acho que vai ser bem legal. Então é importante que a gente tenha bem certinho as disfunções para que depois a gente, na próxima aula, a gente já vem com Legal. essas, tá bom? Então a primeira lesãozinha que a gente vai ver aí, ó, a gente viu semana passada também, né? É a, é a, é a disfunção de flexão da SEB, né? Uhum. A SEB é sempre essa sigla, né? Que é esfenobasilar, né? Que é a junção do osso esfenoide com o osso occipital, né? Essa região mostra para eles assim o Felipe, aonde é a sincondrose, né? Perfeito. Essa região é onde está a diferença de cor aí, né? Ó, tá bom? Uhum. Então é Entre sempre o roxo essa, e o é isso, amarelo, né? Perfeito. entre o roxo e o amarelo, né? É sempre essa disfunção que vai classificar a disfunção que nós vamos chamar de SEB, que é a esfenobasilar, tá bom? Então a esfenobasilar é a sincondrose, né? Essa sigla aí, sincondrose, que é uma articulação de sincondrose, né? Que faz a junção do esfenoide com o occipital. Por que a gente sempre começa ensinando ela, né? Porque eles falam que ela é o coração do crânio, né? Porque esses dois ossos, eles podem influenciar mecanicamente todos os ossos do crânio. A gente fala que o esfenoide, ele vai influenciar os ossos da esfera anterior, né? Principalmente até a maxila, né? E depois o occipital vai influenciar, né, os temporais e também a mandíbula, né? Então, dessa forma, a gente vai ter uma noção, se a gente entender como é que o esfenoide se posiciona, vai ficar fácil depois a gente estudar os outros ossos, né? E entender a mecânica, né? É importante a gente fazer uma revisão em breve, né? Essa mecânica, ela é fruto da flutuação do líquido céfalo-raquídeo, segundo a teoria da osteopatia, né? Esse fluxo céfalo-raquídeo do líquido raquidiano, né, do líquor que está dentro do cérebro, ele sofre um processo de expansão e retração, né, um movimento que nós chamamos de maré, só para que a gente tenha noção, né? Então, esse líquido, quando o crânio sofre a expansão e ele entra em flexão, esse líquido é levado aos Uhum. tecidos cranianos e ao resto do corpo, né, que seria esse movimento que o Felipe está fazendo aí. E no movimento de retração ou extensão, né, esses ossos fazem esse movimento aí. Então, esse movimento ele funcionaria como, né, a pressão desse líquido faria com que esses ossos se movessem e faz com que esse líquido se mova também, né?
além de influenciar os ossos, né, esse movimento primário, respiratório primário, que nós chamamos, né, devido à flutuação do líquido, ele interfere em outras duas estruturas, que são as membranas cranianas, né, e também a nível das suturas cranianas, né, ou seja, Uhum. os ossos do crânio são articulados através de suturas, né, que são articulações bastante rígidas, né, que são entremeadas de tecido conectivo, de dura mater, né, Uhum. e então esse movimento também proporciona uma tensão nessas membranas, né, e também pode estar fixado nessas suturas, né. Então, a gente Perfeito. fala que para a gente ter um MRP livre, que essa pressão do fluxo possa acontecer, nós precisamos ter membranas livres, suturas livres e ossos livres. Então, tudo Perfeito. isso faz com que, né, o Uhum. MRP aconteça, né, e esse fluxo possa se expandir e retrair, fazendo as suas funções, que é principalmente a nutrição de vários tecidos, né? E a gente pode falar um pouquinho mais depois disso daí. Então, essa mecânica, essa movimentação desses ossos, né? Ela obedece um plano de eixos, né? E plano de eixos e obedece planos e eixos, né? Ou seja, através de eixos elas podem se mover num sistema de planos de forma tridimensional, que a gente vai ver agora, tá bom? Então a primeira a gente fala movimento, mas também a gente pode falar, né, Felipe, que são os formatos cranianos também que se organizam segundo essa mecânica, né? Perfeito. Então, nós podemos ter crânios em flexão, organizados em flexão, podemos ter crânios organizados em extensão, né? E quando nós temos esse crânio em flexão e extensão, nós vamos ter, por exemplo, fechamento de forames, tensão de estruturas, tensão de membranas, e tudo isso pode produzir, né, os sintomas que é assim que o osteopata vai trabalhar, né? Então, Perfeito. observando essas disfunções e, a partir daí, criando suas próprias terapêuticas, né? Perfeito, Zé. Então, a mecânica, né? A primeira mecânica que a gente vai ver é essa mecânica de flexão da SEB, né? O Felipe vai mostrar para vocês aí, ó. Então, o movimento de flexão é esse daí, né? Então, a gente fala que quando o osso, a esfenobasilar está alta, ó, tanto a parte distal do occipital quanto a parte anterior do occipital com a parte posterior do esfenóide, elas se elevam, né? E a asa maior do esfenóide, ela vai fazer uma rotação num plano frontal, num eixo transversal aí. E isso vai fazer com que então nós tenhamos um movimento de flexão, né, da SEB, tá? Então esses dois movimentos acontecem de forma sincrônica, né? Então tanto o esfenóide faz essa rotação anterior, quanto o occipital faz essa rotação posterior, fazendo com que a SEB se eleve no centro, né? Então, esse é um movimento de flexão. E quando nós temos essa junção esfenobasilar alta, assim, né, decorrente desses dois movimentos, nós falamos, né, a representação que nós vamos ter aí é que nós teremos a flexão em todos os quadrantes, a gente vai falar, tá bom? Como a flexão sempre vem acompanhada de uma rotação externa, então, no gráfico da osteopatia, você sempre vai ter a representação desses quadrantes aí, ó, tá? Então, aqui, ó, deixa eu assinalar aqui. Uhum. Mexer teu mouse aí, É, Zé. aí, ó, tá mexendo aí? Não, O pessoal tá vendo ou não? acho que não. Não tá pintando aí para vocês? Não. Pelo menos para Não, mim. Zé.
Não? Então acho que não vai dar certo, né? Agora eu tô sem mouse. Hã? Bom, aí nós estamos vendo aí, ó, nós temos um círculo, né? E esse círculo nós podemos dividir ele, né, em uma linha vertical e uma linha horizontal, tá bom? Isso vai dar quatro quadrantes, dois quadrantes anteriores e dois quadrantes posteriores, tá bom? Então, por exemplo, na parte anterior é como se a gente tivesse a asa maior do esfenoide, né, dividida em direita e esquerda, tá Uhum. bom? E a escama do occipital no quadrante posterior dividida também direita e esquerda, tá bom? Tô colocando, tá aparecendo aí, né? Tá, tá, Cássio está fazendo de lá. Por que que não aparece aqui? É, a gente está com essa ferramenta nova, então nós estamos apanhando um pouco. Aí, então, todo movimento de flexão também vai ter a rotação externa. E todo movimento de extensão vai vir acompanhado de uma rotação interna, tá? Então, em todas as literaturas de osteopatia, vocês vão ver essa nomenclatura aí. Na lesão de rotação externa, ou de flexão, que a gente vai chamar da SEB, né? Nós vamos ter, então, movimento no plano frontal, com os eixos transversais, né? Fazendo esse movimento que o Takats falou. Vai tendo uma elevação da SEB. Isso daí, pessoal, depois a gente vai estudar certinho, vai dar essa característica de formato aqui que vocês estão vendo na tela, ó, tá bom? Então, qual é a característica da disfunção? Qual é a característica do crânio de alguém que tem uma lesão de flexão da série? Então, ele é um rosto extremamente alargado nas extremidades, tá Uhum. bom? E o seu diâmetro antero-posterior é diminuído, tá bom? Quando o Takatsu fizer o movimento ali, ó, né? Isso. A gente vai poder ter noção exata de que isso, né? Isso vai ocorrer, tá bom? Então, essa característica aí, que a gente vai chamar de flexão, vai dar essa característica para esses indivíduos, tá bom? Depois, quando a gente vê a adaptação, por exemplo, da maxila em relação ao esfenoide, aí a gente vai entendendo essa característica de formato aí. Só para a gente entender um pouquinho melhor, a gente pode pegar duas estruturas aí que são interessantes para a gente ver. A orelha, as orelhas e os olhos, né? Uhum. Então a gente fala que quando nós temos, por exemplo, rotação externa do quadrante anterior, das asas maiores do esfenoide, os olhos, né? Se você imaginar que na parte anterior, onde o Takata está pegando lá, o esfenoide avança, ele empurra o globo ocular para frente. Então ele faz uma abertura dos olhos, né? Uhum. Tá? Os olhos ficam levemente saltados, porque essa região anterior do esfenoide aí, ó, onde o Takata está colocando a mão, ela é o fundo do globo ocular, tá bom? Então, o globo ocular é empurrado para frente, fazendo com que os olhos fiquem exuberantes, né? Fiquem Mais abertos, né, Zé? mais abertos, Mas exatamente. fica com um olhão. Eu Isso, falo assim, fica com um olhão. exatamente, isso, exatamente. E lá no quadrante posterior, por exemplo, quando o occipital faz esse movimento aí, né, Takats, que que a gente não está vendo, quando ele faz isso daí, está vendo essa parte mais inferior dele aqui, ó, ele empurra o osso temporal e abre os ossos temporais assim, né? Deixa eu E colocar. isso olha lá, Peraí, deixa eu mostrar assim, ó. Então isso, vocês estão olhando isso de olha lá, frente, tá? isso, isso. E Peraí, quando eu sei que tá ruim aqui, gente, aí mas tá ó, perfeito aí, Takats, pode fazer o movimento aí.
Na flexão do Isso hospital, ele, o temporal isso, abre, né? por isso que as orelhas ficam despregadas. Então você Exato. vai ver uma orelha bem despregada do rosto. Então você tem duas características importantes aí já para a gente já ir organizando a esfera basilar, né? Ou seja, a forma do olho, né? Quando você olhar para as pessoas, né? Se você vê um olho mais aberto e o mais fechado, você já sabe. O mais fechado está em extensão, o mais aberto está em flexão, né? Ou rotação externa. E as orelhas também. As orelhas despregadas do crânio, habitualmente elas estão em rotação externa. E as orelhas bem pregadinhas, né, quase que não aparecendo, né, no crânio, elas vão estar em rotação interna. Então, esse já é um bom indício aí para, tá bom? E depois nós temos o formato do rosto, né, que é esse rosto Uhum. bem em forma de bolacha e bem largo, né? Ele Aham, é perfeito. Uhum. bem arredondado e bem largo, Aham. Então né? dá para uma forma fácil também de gravar, Zé, assim, em termos de Ah, controle de osso. Então, assim, esfenoide vai controlar basicamente aqui olhando na face, né? Então, ó, frontal, maxilas, né? Que vão dar característica. Bom, então, frontal vai dar a característica dos olhos, maxila vai dar basicamente a característica aqui das narinas, né? legal. É uma forma fácil também de gravar, tá? Então, frontal e maxila, o esfenoide. Então, frontal, olho, maxila, nariz. E se eu Uhum. pensar no hospital, que controla temporal e o temporal está conectado na mandíbula, então, olhando de frente aqui, então, orelha pelo temporal e maxila, mandíbula, desculpa, pelo temporal. Então, uma forma de Isso, vocês gravarem é esfenoide, frontal, maxila, o hospital temporal mandíbula. isso, legal. Bom, boa, boa. E aí a gente vai poder ver, né? Depois a gente vai estudar, né, o que que é uma rotação externa, uma rotação interna de mandíbula, né? Para a gente entender essa fisionomia aí, tá Perfeito. bom? Tá. A outra lesão, ó, já é a lesão de extensão, né? Que é contrária a essa que o Takatsu mostrou aí para gente, né? Então vai ser isso daí, ó, tá bom? Ou Hum, seja, tanto o esfenoide quanto o occipital, eles vão estar na sincondrose esfenobasilar, vão estar baixos, né? E isso vai dar uma. É, Aqui vai estar. Opa! Aqui vai estar para baixo agora. isso. Isso vai dar, né, uma característica para o indivíduo, né? Ele vai sofrer um afinamento do rosto, né? Tá bom? E vai aumentar o diâmetro antero-posterior também. Isso vai fazer com que, né, Uhum, o diâmetro uhum, antero-posterior aumenta e o rosto fica mais fino. uhum, Olha os olhos como é que ficam, né? Fica mais uhum. parecido com o do Takatsu aí, ó. O zóio fechado. Os olhos fechados. Então, os olhos ficam fechados, ó, olha as orelhas, ó, estão pregadas, né? Uhum, Tá? E você vai ter um diâmetro inferior e superior maior que o diâmetro lateral. Isso é uma característica, né, da disfunção que a gente vai chamar de extensão, né, Takatsu? E, perfeito. obviamente, né, os, todos os ossos controlados pelos fenóides vão entrar em rotação interna, né? Perfeito. Se for osso ímpar, entra em extensão, e Uhum, todos os ossos governados pelo occipital, né? São os uhum, parietais temporais e a mandíbula, vão entrar em rotação interna, tá perfeito. claro? Então, esses dois movimentos seriam os movimentos mais básicos que a gente tem, né? Que a gente vai chamar de expansão e retração, Perfeito. claro? Ou seja, a onda vai, bate na periferia do crânio e volta trazendo esse. Bom, Uhum.
De forma geral também, Zé, aí então, crânios em flexão, né? Tudo que você enxerga em flexão vai estar tudo mais largo, tá? Então, Sim. testão, olhão, narigão, mandibulão. E a É, extensão vai ser aquela pessoa que tem aquele rosto mais fininho, a narina mais colada, queixo fininho, aqui o isso, topo da cabeça mais pontudo, né? Então, seriam os dois isso, extremos aqui para a gente gravar. Ô Zé, tem isso, uma, legal. tem uma pergunta aqui da Fabiana, eu acho que já vale, Tá, tá? Porque tá muito tá. junto com o assunto. Ela perguntou assim, ó, nesse movimento de flexão do occipital, se pode haver comprometimento do nervo occipital maior e, por consequência, cefaleia, tá? Eu posso responder aqui, Zé? Pode, pode. Aqui, Fabiana, basicamente, quando eu estou mostrando esse movimento aqui, obviamente eu estou exagerando, tudo bem? Eu estou aqui, na verdade, mostrando para ficar visual. Mas aqui, ó, quando eu estou fazendo essa flexão, eu estou fazendo aqui um movimento articular também aqui com C0, C1. Nesse movimento que eu estou fazendo exagerado, tá, Fabiana? Então, imagina isso de forma bem micro, tá? Então, talvez uma flexão do hospital, ela não necessariamente significa esse escorregamento anterior do hospital em relação a C1 e C2, tá? A gente mostra aqui para ele ficar mais visual para compreensão, tá? Então, não necessariamente, tudo bem? Pode acontecer sim as duas situações, em que uma flexão bloqueada da SEB pode também contribuir para eu bloquear aqui e fazer essa compressão, né? Então, teu raciocínio está correto. Se eu bloqueio aqui esses nervos occipitais das alças superiores aqui da cervical, eu posso ter aquela dor irradiada aqui, né, da compressão e do território referente a esses nervos occipitais, sim, tá? Mas lembre-se que quando eu mostro isso aqui, eu estou exagerando para compreensão. Então, aqui eu estou fazendo um movimento articular, tá? De C0, C1. Na verdade, quando a gente está descrevendo aqui o movimento da SEB, seria algo assim, ó, micro, tá? Então, ele não tem uma repercussão articular, não necessariamente, tá? Mais alguma coisa? É importante, só complementando aí o que o Felipe falou, que a gente tem que compreender sempre, né, que essas disfunções, elas vão poder estar associadas, né, Perfeito. a disfunções neurais, vasculares, enfim, tá bom? Então, quando você tem um sintoma, né, que nem você teve um sintoma, que você falou do nervo occipital maior, por exemplo, né? Então, além de você poder tratar esse nervo diretamente, você poderia encontrar qual a disfunção que o crânio tem, tá bom? Perfeito. E depois buscar a relação dessa disfunção com essas estruturas, né? Mas Perfeito. normalmente quando a gente vê na aula seguinte, né, você vai ver, por exemplo, que a disfunção de extensão pode estar relacionado às dores de cabeça, às sinusites, Uhum. à asma pela dificuldade, né, de penetração do ar, enfim, um monte de situações clínicas que vão poder estar associadas a essas disfunções, tá bom? Por isso que é importante, né, você, né, fazer o diagnóstico, né, dessas disfunções, né, ser hábil para poder ver o que está acontecendo a nível de mecânica no Uhum. crânio, e depois associar as disfunções às estruturas que Uhum. fazem essa mecânica funcionar. E aí a gente tem todos os elementos para poder fazer o trabalho craniano. Mas a mecânica é uma parte fundamental para. Perfeito. Ô Zé, deixa eu só uma desculpa interromper aí. Pensando nessa característica, né, de dor de cabeça pelo nervo occipital, então ele vai ter uma característica mais irradiada. Não é diferente daquela dor que pulsa e diferente daquela dor que aperta. Então essa dor que você está me descrevendo, ela tem uma característica bem articular mesmo, tá? Então eu pensaria em primeiro trabalhar a cervical alta, né, pela característica clínica, tá? Então, a cervical alta, dentro do princípio do caracol, né? Eu poderia escolher ali, selecionar o sistema músculo-esquelético primeiro, mas com certeza, muito em breve, conforme você abre o caracol, Fabiana, talvez a próxima estrutura que você pensa é a SEB. Quando você vai abrindo,
Então, você poderia começar com a cervical alta, mecânica mesmo, sistema musculoesquelético, saturação, mobilização de raízes, o trabalho articular, muscular e articular mesmo. E o próximo passo aqui talvez seria você trabalhar a SEB propriamente dita, tá? Isso. A SEB, né, Felipe, ela é uma boa entrada para o crânio, né? Porque ela vai dar uma Perfeito, dá noção. uma limpada geral, né? É Legal. isso, bem, bem legal. Então, nós teríamos essa rotação interna aí que nós falamos. Depois, a próxima lesão, ó, é a lesão de torção já, né, Felipe? Ó, Perfeito. Aqui já tá começa a bom? brincadeira, já, Zé. Que já começa, tá bom? Uhum. É importante a gente entender, olha só, que muitas dessas disfunções que são acometidas a nível craniano, né, grande parte delas, né, pode acontecer na vida intrauterina, tá bom? Por exemplo, quando a mãe tem fortes contrações, só o fato das fortes contrações e que essas fortes contrações na hora do parto pode fazer compressões dessas estruturas, pode levar a essas disfunções, né? E também na retirada, o médico, tá bom? E aí, de forma primária no crânio, seriam os traumas também que você pode levar durante sua vida na sua cabeça. Fora isso, tá bom? Nós sabemos que a base do crânio, que são formadas por três ossos, temporal, esfenoide e occipital. E todos esses ossos, eles recebem o sistema facial, né? Tá bom? Então, o nosso sistema facial, ele pode ser desorganizado pelas disfunções do crânio, Uhum. como também pode desorganizar a mecânica do crânio, tá claro? Então, normalmente, quando o crânio desorganiza lá para baixo, é que a gente tem as lesões primárias cranianas, por trauma ou por compressões mecânicas, enfim, que pode ocorrer no nascimento, né? Tá? Por exemplo, se vocês observarem um pouquinho em mim aí, vocês vão ver uma certa assimetria bem importante, né? E eu nasci de fórceps. Então, fórceps é aquele aparelho que o médico estava difícil para nascer, eu fui puxado. Então, provavelmente eu tive algumas disfunções cranianas, né? É provável que eu tenha um pouquinho da lesão de. Eu nunca fiz exame em mim, não, mas ou é uma torção, ou é essa aí, ou uma lateroflexão com rotação. Uma dessas duas aí eu tenho, e elas aconteceram, obviamente, porque desde que eu sou criança eu tenho as alterações. Então, tem escoliose, eu tenho uma torção sacra, enfim, bem provável que possa ser a causa essas disfunções cranianas. E hoje, né, depois a gente vai ver as disfunções, você vai ver que é muito engraçado, porque se você olhar para as disfunções de torção e lateroflexão, problemas endócrinos, alguns problemas que eu tenho, né, que durante a minha vida, que podem estar associados a essas alterações, né? Então, é importante também esse contexto aí. Vamos lá, então, Felipe. Ó, agora, a gente vai fazer a lesão. A gente está olhando. Ô, Felipe, eu vou pedir para você, põe Tá. o, põe o, como se o paciente estivesse deitado na maca para eles entenderem agora. Aí, ó, tipo, ó, tá bom? Do Beleza, então, lado. só Isso, interromper isso. aqui, Zé. Então, aqui, esse lado aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, mais perto de Aí, mim é ó. o lado esquerdo do Se você paciente, ficar desse e jeito esse, assim, Felipe, desse jeito assim, para eles é melhor. ó, Joga vou o ficar aqui, ó. occipital para cá. Joga o occipital para mim aqui. Aí, perfeito, aí. Aí. Tá? Então, se Tá. suponhamos que você é o terapeuta e que você está com a mão na cabeça do paciente, né? Não, peraí. Então, Assim, não, de aqui outro ou jeito é aqui? melhor, filho. Assim eu tô, Aqui. tá? Então, é como se o paciente, eles estivessem o contrário. Corrige um pouquinho, Felipe, aí. Aumenta, eleva o esfenoide. Eleva o esfenoide. Aí, perfeito, Felipe. Então, é Ok. assim que a gente está, ó.
o forame occipital lá está apontando para o nosso pé lá, tá bom? Isso. E a gente vai estar assim. Então, agora o Felipe, dessa forma aí, Felipe, a gente pode fazer aí uma rotação direita para ele, uma torção direita para eles. Isso, perfeito, olha lá. Exatamente, ó. Então, o que que vai acontecer na torção direita? Ó? A asa do esfenoide, agora o plano de movimento, pessoal, é um eixo que vai passar, ó, longitudinalmente, ó, tá bom? Então, ele vai passar pela apófise basilar e pelo corpo do esfenoide. Aí, tá bom? E aí vai ter o movimento de rotação. Então, aí, ó, o Felipe vai fazer uma disfunção que a gente vai chamar de disfunção de torção direita. Então, o esfenoide vai fazer uma rotação externa à direita, enquanto o occipital vai fazer uma rotação externa à esquerda. Exatamente. Então, aqui onde eu estou Exatamente. mostrando à esquerda e Isso, à direita, tá, pessoal? isso, Então, ó, os olhos do paciente estão aqui para cima, os isso, pés aqui para a parede e a cabeça aqui na tela. É isso. difícil, né? Aí, olha, a gente vai ter, então, a gente fala assim, ó, as convenções de osteopatia depois vai dar um pouco de confusão, mas normalmente a gente ensinava assim. A rotação externa do esfenoide, então, ó, o eixo é longitudinal, mostra o eixo para eles aí, Felipe. Não, ao contrário, Felipe, Aqui, assim. ó, assim, ó. Isso, exato, isso. Aí, esse eixo aí, e o plano de movimento é o movimento vertical, ó. Aí, isso, tá bom? Então, quando a asa maior, a gente fala assim, ó, a asa maior, ela vem para nós que somos os terapeutas, ou vem no sentido cefálico, tá bom? Porque o esfenoide você vai ter dois movimentos. Você vai ter um movimento assim, ó, em direção aos pés e direção à cabeça. Faz aí, direção aos pés, direção à cabeça. Isso. Isso a gente vai chamar de rotação, tá bom? Então, quando a asa do esfenoide se eleva em direção à região cefálica, eu vou chamar isso de rotação externa, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com o occipital do outro lado. Ó. O occipital vai se elevar em direção à região cefálica. Ó. Então, vai produzir uma torção de eixo. Ó. O esfenoide vai estar em rotação externa à direita, enquanto que o occipital vai estar em rotação externa à esquerda. Tá claro? E quando você fizer os movimentos, se você tiver com a mão aqui no esfenoide, você vai fazer esse movimento aqui, ó, nessa direção, para você testar. Então, aqui eu tenho rotação externa e aqui eu tenho rotação externa aqui. E aqui rotação interna. Desculpa. Isso. É isso, né, Felipe? Isso, tá Tá certo. bom? Então, e a gente vai classificar a torção sempre pelo lado da rotação externa. Então, se eu falar assim, Felipe, faz uma rotação, faz uma torção direita da esfenobasilar. Aí o Felipe vai ler, ah, isso. Agora faz uma rotação esquerda. Isso, exatamente isso. Tá bom? Então, esse seria o eixo aí de torção. E olha o que nós vamos ter, ó. Na torção direita, não sei se vocês lembram, que a rotação externa direita, olha o olhinho do cara lá, que a direita ele está aberto e a esquerda ele está fechado, lembra? Então, por quê? Esse olhinho aqui é o da flexão e rotação externa. E esse aqui é o da rotação interna e extensão, ó. Tá bom? Então, você vai ver que um lado do rosto fica mais fino, o outro rosto fica mais largo. No Pegar que... isso aqui. Só um momento, Zé, deixa eu só botar aqui o Isso. microfone, peraí. Vai lá. E tudo isso acontece do lado da rotação externa. Ele está mais largo aqui do que aqui, ó. Tá bom? O olho está mais aberto, enfim. Agora, do outro lado, olha a orelha
esquerda dele, porque o occipital está em rotação externa aqui. Então, o temporal também está em rotação externa. Olha a olheira dele como é mais despregada aqui do que aqui. Tá claro? Esquerda e direita aqui, ó. Isso, A orelha despregada, a rotação externa do hospital. isso. A orelha vai ficar Depois a mais. gente, isso. Depois a gente vai ver, por exemplo, né, que ele tem um leve, o temporal, do lado que o temporal está em. Bom, depois a gente vê isso aí, senão vai ficar muita coisa para. Não, falar da TM agora vai dar um treco mesmo. Então, esse seria a outra disfunção que nós temos, que a gente vai chamar de torção, né, Felipe? Perfeito. O Alisson aqui Tá? colocou, o Zé, para você testar o movimento de rotação do Aham. esfenoide, é como se fosse a rédea do cavalo. É isso aí. Quando Exato, perfeito, eu trago para perfeito, você e quando eu empurro para frente o outro lado, né? Então, perfeito. perfeito, perfeito. Isso tanto no esfenoide Quanto no como na base do occipital, como no occipital, na escama do occipital. Exatamente isso daí. Então, você imagina você numa charrete, né? Uhum. O cavalo está na frente, o cavalo, a rédea direita controla a asa direita e a rédea esquerda a asa esquerda, né? E conforme você traciona, você vai ter esse movimento de rotação. Perfeito, é isso mesmo. Tá bom? Obrigado. E quem que falou? Alisson. O Alisson. Valeu, Alisson. As analogias são sempre boas, né? É importante a gente entender que na esfenoide é fácil, porque a rotação é assim, céfalo-caudal. É. Pé E a cabeça. lateroflexão, isso com o paciente deitado, tá? E a Exato. lateroflexão é teto-chão. Olha lá. A flexão, olha lá, faz a flexão. Olha lá. A extensão, flexão. Rotação, lateroflexão. Flexão, extensão, rotação, E lateroflexão. inclinação. Perfeito. Isso, perfeito. Isso daí. É, é tudo que a gente precisa saber da mecânica da esfenobasilar, porque todas as instruções vão ser essa combinação aí, tá Se bom? tiver confuso aqui, pessoal, ó, aqui para cima é o teto, o olho, e aqui para baixo, chão. Então, quando o Zezé quer falar, ó, teto, então esse lado esquerdo está indo para o teto e o lado direito indo para o chão, isso é uma inclinação, tá? Isso, de novo, esfenoide ou hospital, né? Quando você empurra o hospital, ó, teto de um lado e chão do outro, teto, chão. E quando eu tô, ó, pé, cabeça, rotação. Quando você estiver acostumado, você pede para o paciente deitar, só de você colocar a mão, né, no hospital, você vai ver qual hospital te pressiona mais. Se é o Perfeito, direito ou esquerdo, você já vai saber se perfeito. ele está em rotação ou não, né? Principalmente E- inclinação, né, Zé? Que o pessoal Inclinação, né? Desculpa, fala, né? inclinação. Ah, Isso, desculpa. o que o É, Zezé quer falar aí, pessoal, é que tá ruim aqui a imagem, tá? Mas eu tô tentando melhorar aqui, tá, pessoal? Então, o que ele falou, ó, aqui embaixo, ó, à esquerda ou à direita, de acordo com a inclina inclinação, eu vou ter um lado pressionando mais do que o outro na mão de vocês. Então, aqui no caso à esquerda, tá apertando mais a mão de vocês e aqui mais longe da mão de vocês, ou o contrário, né? Esse lado apertando mais a mão e esse lado mais afastado, tá? Então, eu posso ter uma noção de posicionamento em inclinação. beleza. Isso aí. Então, esse seria a nossa disfunção de torção. É difícil mostrar na câmera, viu, Zé? É difícil, né, cara? Então, pessoal, se Ô, tiver confuso Takassi, ainda, se tiver tenta dar confuso, uma apagada nesses negócios que você fez, só para mim limpar a minha imagem aqui, vê se você consegue. ué, para mim tá apagado, Zé. É que para mim aqui, aí, agora sim, perfeito. Agora sim. Estava, não estava conseguindo mais ver a imagem. Tá bom.
Agora, olha, essa é a disfunção mais chatinha que a gente vai chamar, que é a escoliose craniana, né? Que a gente vai chamar. Ela é uma lesão de lateroflexão. Aqui nós vamos estar falando, é uma lesão de lateroflexão e rotação direita da sebe, tá bom? Então, como que a gente vai classificar essa lesão? Ó, sempre que você vê essa lesão, que ela tiver descrita, que você encontrar nos livros de osteopatia, quando você vê rotação direita, tá bom? Você vai fazer a lateroflexão esquerda. Então, essa lesão seria, então, vamos lá, é uma combinação. A gente vai chamar que é o crânio em banana, tá bom? Depois a gente vai ver certinho, né, que o crânio fica como uma banana, ele fica alongado de um lado, um lado Perfeito. fica em extensão e todo um lado fica em flexão e rotação externa, tá bom? Perfeito. Então, ó, vamos pegar. Sempre você vai classificar a lesão, a gente não sabe por quê, tá? Mas todos os livros e toda a literatura traz assim. A gente classifica a lesão agora do lado oposto, ou seja, aonde a gente vai encontrar as extensões, ou seja, a parte mais convexa do crânio é que vai dar o nome da lesão, apesar da rotação ser esquerda, tá bom? Então a gente não sabe realmente por que isso acontece. Mas a lesão seria, então, Takatsu, ó, vou pedir para o Takatsu, ele vai fazer primeiro uma lateroflexão esquerda, tanto do occipital quanto isso. Agora, Takatsu, você vai fazer uma rotação externa esquerda do esfenoide e também do occipital. Perfeito. Aqui fica Os dois difícil, né? juntos. É, Fica difícil aqui na imagem, pessoal, é, mas basicamente aqui é o lado esquerdo, tá? é, E o lado direito, tá? Então, basicamente, o que o Zezé pediu, fazer primeiro a látero, né? Então, aqui você vai isso, encontrar um fechamento isso. E se você esfenoide. observar, ó como um lado fica bem estreito e o outro lado fica bem alargado, ó. Uhum. Porque a esferobasilar, então você vai fazer todo um lado vai ficar em lateroflexão e rotação externa, enquanto que o Aham. outro lado vai ficar em rotação interna, lá do outro lado, olha lá, tá bom? Então, não sei se ajuda, tá? Mas, ó, fecha e roda. Isso. Esse rodar, Takato, traz o esfenoide para mim aqui. Aí, é isso aí. Então, Perfeito. aumentando isso, né? Aí você vai ter o fechamento. Esse seria a lesão e você vai ter essa configuração aqui. Olha só que interessante, ó. Já muda, né, a carinha do indivíduo, ó. Se vocês olharem do lado esquerdo dele, que a gente está fazendo essa lesão do Takatsu, ó. Ele vai ter um olho mais aberto e uma orelha mais desgarrada, ó. Enquanto do outro lado, ele vai ter um olho mais fechado e uma orelha mais desgarrada, ó. Então, isso mostra o posicionamento já do esfenoide e do occipital, como eles vão estar, tá bom? Aqui você vai ver que a mandíbula está sendo arrastada, né? Tem um desvio mandibular importante aqui para a esquerda, né? Porque você vai ver que toda a mandíbula vai ser arrastada pela posição de flexão e rotação externa do occipital, que leva o temporal em rotação externa, que faz um arrasto da mandíbula posterior, tá bom? Depois a gente vai ver essas compensações. Então, Perfeito. o indivíduo vai adotar essa característica de crânio, assim, quando você olhar para ele, ó, tá bom? Então, vocês viram na outra imagem que é o inverso, né? Ele tinha um olho grande de um lado e a orelha despregada do outro. Agora não, ele tem a orelha grande, a orelha despregada do lado e o olho grande do mesmo lado. Então, tudo isso aqui vai fechar
numa lateroflexão em rotação externa, enquanto o outro lado vai abrir numa rotação interna. É claro? E no quadrante, ó, nós vamos ter isso, ó. Então, quando a gente testar, né, Takati, é isso que é Uhum. importante. A hora que vocês ficarem hábeis com isso, é muito simples fazer a classificação. Porque você vai testar, por exemplo, teto-chão. Então, vai dar uma facilidade para o esfenoide vir para o chão e Do uma lado esquerdo. facilidade do occipital ir para o teto. Não é Isso, isso, do lado Takata? esquerdo. Do lado Isso. esquerdo. Do lado Perfeito. Desse esquerdo. lado. Exato. Isso. Vai fechar aí. E aí, quando você for testar a rotação, os dois, tanto o esfenoide quanto o occipital, vão ficar fácil para vir cefalicamente. Do E lado vai ficar esquerdo. difícil de ir para os pés. Isso vai acontecer no compartimento tanto anterior quanto posterior. E isso vai Perfeito. gerar essa deformidade que vocês estão vendo aí, que é uma deformidade muito importante, que é muito comum e quase sempre, né, ela é decorrência de partos, né, tá bom? De episódios traumáticos durante o parto. É, a causa. Ô Zé, Oi? deixa eu só ajudar aqui, ó. Então a gente Tá. está transferindo aqui, tá? Então, de novo aqui olho, tá? Teto, chão, tá? Então aqui o esfenoide aqui está olhando para o teto, aqui lado esquerdo, aqui lado direito, tá? Eu sei que pode estar invertido aí, tá? Mas eu só estou dando a referência aqui. Então, ó, inclinação fechado e rotação, tá? Isso. Então, essa rotação aqui, ó, aqui do lado esquerdo, está indo fácil, do lado esquerdo fácil para a cabeça e Isso. difícil para o chão. Do lado direito, Isso. inverso. Está indo fácil para o pé e difícil Isso. para a cabeça. Isso. E agora, Perfeito, Felipe. olhem aqui agora também, ó. Quando eu faço essa rotação aqui, pessoal, então ao lado esquerdo, então o lado esquerdo fácil para a cabeça. Olha nessa posição agora aqui, ó. Não sei se ajuda, mas essa rotação aqui, ó, vai deixar o lado esquerdo mais alto. Então, quando o lado esquerdo da SEB está mais alto, alto que eu digo para o teto, tá? Ele vai me dar uma flexão de todo o quadrante à esquerda aqui, ó. Aqui. Isso. Opa, nossa, atrapalhei aqui a seta. Mas basicamente isso vai dar é, Isso. essa, essa subida, né, do lado esquerdo da SEB pela rotação, vai dar um lado esquerdo mais alto que dá a conotação de flexão e o direito. Isso vai dar rotação interna à esquerda, rotação externa à direita. Eita, mas é isso aí. É interna à direita, Takatsu. Nesse Isso, interna à caso, e direita, externa à esquerda. Perfeito. isso. Tá bom? No quadrante que vocês estão vendo aí, né? Ó, então, os quadrantes direitos em rotação interna e os quadrantes esquerdos em rotação externa. A gente vai chamar isso de a lesão de lateroflexão em rotação direita da seta. Então, isso é muito controverso, isso dá muita discussão, né, acadêmica, né? Mas o mais importante do que a discussão acadêmica é vocês conseguirem ter a sensação na mão e conseguir classificar essa disfunção, tá bom? E depois as observações devem ser compatíveis, né? Então, depois você vai ver que é flexão, extensão, lateroflexão e rotação. Você teve as sensações, você joga no quadrante para classificar, até você se acostumar, como o Felipe, a já classificar sem ter que, né? Ô Zé, eu acho que essa referência acho que é do Busquet mesmo, tá? Ele coloca, aí não sei se vai confundir vocês, tá, pessoal? Mas se vocês olharem lá em cima no título aí, ó, tá lateroflexão, rotação à direita. Então, quando eu tenho a referência que ele dá agora, não sei por que também, em vez de ser a sebe mais alta, ele dá aonde a asa do esfenoide está mais anterior. Aí que loucura. Isso, Então, eu não sei também por quê, né? Era muito mais fácil chamar isso aqui de lateroflexão rotação esquerda, né? Facilita. exato. É.
facilitaria facilitaria nessa muito, medida né? que o lado esquerdo é onde está a inflexão. É, Então, facilitaria, mas convencionou-se que é onde a asa maior do esfenoide está mais anterior. Então, no caso aqui, vai estar, ó, a inclinação, lembra que a inclinação fechou? Então, quando essa é, inclinação fecha, essa asa maior aqui, ó, ela está apontando para anterior, né, para o teto. E aí isso dá a classificação de lateroflexão, rotação à direita, tá? Enfim. isso, é isso daí. Bom, é nomenclatura e vocês vão encontrar em toda a literatura dessa forma, tá bom? E a gente agora, existem equívocos em livros, inclusive, tá bom? A gente tem um autor que a gente utiliza, Thorsten Lee, por exemplo, né? Que ele coloca os quadrantes de forma equivocada. Então, ele fala a lesão certa, depois ele coloca o quadrante de forma equivocada. Mas a gente fez uma pesquisa bem interessante agora, porque eu fiquei muito preocupado, porque fazia muito tempo que eu não via as disfunções, né? E eu acabei vendo na apostila e vi que estava diferente no livro. Então, mas a gente está certo, né? Assim, todos os autores concordaram com a gente. Então, a maioria, pelo menos, ganhou a maioria, então a gente vai pela maioria, tá Uhum. bom? Tá, vamos lá, vamos. Aqui, ó, olha a característica desse, desse crânio, né? Como é que ele ficaria, ó, numa É o vista de contrário frente, agora. né? Agora é tudo o contrário. Agora é tudo ao contrário, exatamente, tá? Isso. Agora nós estamos vendo uma lateroflexão com rotação esquerda, né? Perfeito. Então agora é o Isso, contrário. Fechou aqui e rodou. isso, perfeito. E esse é o aspecto, né, que o pessoal chama de escoliose craniana, ou o aspecto em banana do crânio, né? Que tem um aspecto bem parecido com a banana mesmo, né? Tá bom? Perfeito. Posso, Zezé, dar uma volta, Pode. volta, volta aquele desenho, por favor? O de cima. Volta, volta. Esse? É, pode ser esse. Se você olhar aqui, pessoal, então, ó. Não, peraí. Volta para baixo, Zé. No flexão, rotação à direita aí. Aqui, ó. Para baixo. Aí. Tá bom aí. Então, ó, se vocês olharem, tá tudo do lado esquerdo em rotação externa, tá? Então, ó, pensa assim, ó. Testão, olhão, narigão, orelhão, mandibulão, vai. E o lado, Isso. e o lado esquerdo aqui todo, ó, todo afinado. Então, testa mais pontuda, olho mais fechado, orelha colada, narina colada e mandíbula mais pontuda. Perfeito. Beleza, vai lá. Perfeito. Manda pergunta aí, gente. Vamos lá. É, Tutoria é para pergunta. a outra disfunção que nós vamos ter, ó, a gente vai chamar que é o vertical strain. Agora, a gente vai ter os strains que normalmente, né, são disfunções traumáticas, né? Tá? As outras podem ser disfunções adaptativas, mas os strain, toda vez que você vê o strain, normalmente são disfunções de trauma, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, seria um cara, né, o Felipe, coloca ele, vamos dar um trauma aí. Entra debaixo do esfenoide e empurra o esfenoide para cima. Aí, então, ocorre o quê? Um deslocamento do esfenoide em relação ao occipital. Então, a gente vai falar que toda a esfera anterior do esfenoide está em flexão, enquanto que o occipital ficou em extensão ou rotação interna. E isso vai dar uma característica dos quadrantes, ó. Então, os quadrantes anteriores em rotação externa e flexão, né? E os quadrantes inferiores, que é o occipital, todos em rotação interna e extensão. Tá bom?
Olha só, se você lembrar do Felipe, ó, e você olhar o desenho aí, ó, você vai ver os dois olhos bem grandão, a testa larga, né, igual o Felipe falou, Uhum. as narinas abertas, mas quando você olha para o queixo, ele já afina. E as orelhas bem pregadinhas, ó, Perfeito. tá bom? E você tem de perfil, você teria essa conformidade craniana aqui, ó. São as tipologias, né? Uhum. Numa vista de cima, ó, né? Se a Uhum. gente pudesse olhar, então aqui você estaria vendo a parte anterior, é mais alargada, arredondada, e a Vocês parte inferior mais estreita, estão vendo o meu né? mouse aí? Não, agora? O Zé tá vendo o meu mouse? Não. Não, agora não. Rafa, não. Não, né? Não tá aparecendo não, Felipe. Tá, beleza, tranquilo. Beleza. Pode seguir, Zé, desculpa. Tá bom. Então, por exemplo, essas lesões aqui, elas vão perturbar muito o sistema endócrino, né? Porque a hipófise vai sofrer muita tensão, então a Eita, gente vai poder. a hipófise A tá bem hipófise está aqui. exatamente aí, né? Então, ela é envolta por tecido, Uhum. por dura mater, né? Então, se você tem um deslocamento desse, tensiona a dura mater, tensiona a hipófise passa, né? Então, você pode ter distúrbios de tireoide, de suprarrenal, enfim, problemas renais, de pressão arterial, enfim, um monte de coisa pode acontecer em decorrência dessas disfunções aí, tá bom? Não, não. É. Tá aparecendo o mouse agora? Não. Não. Depois a gente vai melhorando. Agora a gente vai ter, ó, o strength. Dá para diminuir um pouco, Branco? É, deu zoom aí, Zé. Não sei. Você deve ter dado um zoom aí, tem que Deve diminuir. ter dado um zoom. Isso aí. É. Agora é o inverso, né, Takatsu? Olha aí, ó. Agora é o strength inferior. Exatamente, ó. Agora, o strength inferior, o esfenoide é que está baixo, né, Takatsu? Isso. O esfenoide está para baixo. Então pode ter sido um trauma aqui, ó, que levou o Isso, hospital para cima, ou algum isso. trauma que empurrou o esfenoide para baixo. Exatamente. E aí Então, ele faz esse imagina, degrau. isso, imagina você levou uma pancada na cabeça do meio para frente aqui, né? Caiu alguma coisa, alguém te bateu aqui em cima, né? Então, o esfenoide ele vem para baixo, ou o occipital está em cima, né? Aí, ele fez isso aí agora, ó, tá bom? E você vai ter a tipologia invertida agora, olha lá, ó. A cabeça, né? O esfenoide agora vai dar um coco bem, como é que chama esse? Bem Tá, pontudo, né? tá Os bonito, hein? olhos, os olhos fechados, né? Tá bonito, hein? Ah, as, a, enquanto que o occipital vai estar em rotação externa, né? Vai estar em flexão e vai dar uma mandíbula bem alargada, né? Ó, Tá Zé, tô bom? colocando um textinho aí, ó, rapidinho, ó, só para facilitar orelha e mandíbula. Não sei se dá para ver aí, gente, ou não. Ei, sumiu. Ah, eu tentei melhorar aqui, mas só piorei, mas tranquilo. Depois eu coloco no chat aqui. Mas numa vista superior aqui, né? Que a gente está vendo nessa imagem inferior aqui, ó. Então você vai ver que o quadrante inferior agora, o quadrante anterior, ele é mais afinado, né? Ele tem Perfeito. um diâmetro maior antero-posterior e um diâmetro menor lateral. Enquanto que o quadrante posterior, ele é mais largo, porém mais tem um diâmetro antero-posterior menor, né? Então inverteu agora, né? A Uhum. tipologia. Então, e aí inverteu também a posição dos olhos, da narina, das orelhas, enfim.
Ixi, eu não estou conseguindo agora. Hã? Uhum. Não consigo. Ó, pessoal, eu coloquei no chat aí de forma bem geral, tá? Então, esfenoide governa testa, olho, nariz, e o hospital governa orelha e mandíbula. Então, é uma forma mais fácil aí também de vocês gravarem. Isso daí. É isso. Depois nós vamos ter os laterais, né? Nós tivemos os verticais e agora temos os laterais. Nos laterais, pessoal, a gente pode ter duas situações, né? Eu costumo falar que você tem um lateral strain. Eu gosto de fazer sempre desse jeito: o fisiológico ou o traumático direto. Por quê? O fisiológico, o, ele vai fazer a lateroflexão dos ossos de forma contrária. Eu não sei se eu consigo explicar aqui. O, Não. exatamente, é isso daí. Enquanto um osso vai para esse lado, o esfenoide vai para o outro. Exatamente, olha lá. Eles giram isso, exatamente, é isso daí. E o traumático é só um deslizamento lateral. É isso daí, tá bom? Que é Traumático. um strain, né? É isso. Normalmente, esses strains laterais, né, direito ou esquerdo, sempre vai ser classificado pelo lado que o esfenoide migrar. Então, no caso do Takatsu, aí, um lateral strain, aí faz Takatsu. A Aí, direita, direito, aqui é direita, tá, pessoal? direito, isso, Ó, ele desliza para a direita. isso. E do outro lado, para a esquerda. Os Exato. esfenoides, Takatsu. Aqui. Aí, isso. Sempre quem vai classificar é o Esfenoide. esfenoide, tá bom? E ele vai dar. Eu nunca consegui definir esse crânio aí, Takatsu. Eu Uhum. tentei hoje, de tudo quanto é jeito. Ele vai dar essa tipologia aí, né? Mas a gente vai ter que fazer o teste mesmo, né? Tá bom? Então, o teste da lateroflexão do esfenoide, né? Uhum. E do hospital, ou simplesmente pegar o esfenoide e fazer a translação lateral, para ver se um lado ele aceita mais de que o outro lado. O lado que ele aceitar mais classifica a lesão. Por Tá exemplo, aí bom? na foto, ó, tá um lateral estranho à direita, tá? Então o esfenoide desviou à direita e essa inclinação, Zé, a tendência, mas visualmente é mais difícil de enxergar, é como se todo a M face à direita tivesse mais anterior, que é o que está representado Exato. aí na foto. Então tá Tá. tudo mais anteriorizado, né? Basicamente é se eu tivesse uma cabeça rodada à esquerda, vai, a grosso Aham. modo, né? Então, quando eu faço isso, o meu lado Isso, direito isso, ele isso. vai todo para anterior e o lado esquerdo para posterior. Então ele não Boa. tem nada de mudança de olho, testa, mas basicamente a minha face fica mais avançada do lado direito e mais Do para que trás é. do lado esquerdo. Ótimo. Boa. Isso mesmo. Então, essa seria a disfunção de lateral strain. Isso dá bastante E problema visual, né, Zé? dá bastante. É uma das causas de estrabismo, por exemplo. Uhum. Depois a gente vai ver na oftalmologia as repercussões no olho, é bem interessante, né? O que pode, as disfunções, o que pode causar nos olhos. Aqui nós temos a última lesão, para a gente terminar, que é a lesão de compressão, né? Uhum. Então, essa lesão é uma lesão. A gente fala que quando essa lesão normalmente, eu não sabia, Takato, é uma lesão que pode acontecer muito pelas contrações uterinas durante o parto, tá? Que comprime a cabeça do bebê de forma antero-posterior. Exatamente. Na saída, se essa compressão for muito forte,
né? O bebê sofrer essas pressões pode acarretar esse tipo de disfunção. Essa disfunção, normalmente, a gente fala que, quando ela existe, todos os outros movimentos fisiológicos estão perturbados. A gente não vai conseguir ver mecânica no esfenoide, nem Tudo muito rígido, né? Tudo muito isso, duro. principalmente a flexo-extensão. Uhum. E vai dar essa tipologia, né? Como se eu comprimisse e fizesse um trauma Aham. antero-posterior mesmo, né? É, na minha posição aqui, Zé, ó, é um trauma assim. Isso, exatamente, exatamente isso. Por isso que é muito comum no parto, tá? Durante as contrações que forçam a cabeça do bebê de forma antero-posterior, ou na saída do bebê, né? Quando o médico pega e comprime e puxa, tá? E se o esfenoide, então, sofre esse tipo de disfunção, ele vai gerar essa tipologia aqui, ó, tá bom? Bem característica, né? Então, essa cabeça com uma diminuição do diâmetro antero-posterior e uma cabeça com aumento do diâmetro superior, assim. Uma retificação, né? Você percebe uma retificação de curva, né? Importante, né? Então, essa é o que nós chamamos da lesão de compressão da sebe. E Perfeito. aí, né, Takati, nós acho que descrevemos todas as disfunções, né? Perfeito. No próximo encontro, se o pessoal der uma estudadinha lá, pega a apostila, vai estar tudo muito bem definido. Aí a gente vai falar um pouco da clínica e vamos falar das repercussões, né? Na oclusão, né? Nos olhos, né? Enfim, a, o que é cada uma dessas disfunções pode perturbar e pode dar de sintomas. Isso é muito importante, né? Porque os pacientes, né, que normalmente que merecem tratamento, né, que são submetidos a tratamento craniano, vêm com esse tipo de desordens que a gente vai estar comentando para vocês aqui. Então, muita gente fala assim, quando que eu trato o crânio? Quando que eu trato? Então, a gente vai poder ter a gente vai fazer uma revisão aí bem legal, né, de entender, né, tá bom? Zé, tem uma coisa que eu gosto de falar bastante em aula também. Eu faço bastante uma analogia com uma escoliose de coluna, né? Aham, Eu posso ter uma escoliose ali que estruturalmente tem aquela curvatura, uma coisa é ela bloqueada e uma coisa é ela funcionando, embora estruturalmente ela esteja na mesma posição. Então eu diria certo. que no crânio é a mesma coisa. Então, assim, cuidado para não prometer ao paciente que você vai mudar o tamanho do olho dele, que vai Não, alterar. Isso pode acontecer, assim como uma escoliose pode melhorar bastante a curvatura, mas seria muita imprudência nossa falar, vem aqui que eu tenho uma orelha de abano, eu vou aqui tratar com osteopatia, sua orelha vai grudar no crânio agora. não. É muito Quando, cuidado é, com isso. é importante, né, Felipe, os alunos entenderem que, quando a gente trata essas disfunções, são disfunções habitualmente estruturadas já, e o que a gente faz normalmente é aliviar pressões e tensões Perfeito. faciais sobre artérias e nervos, né? Para que E isso é perfeito. que é isso que faz com que as disfunções possam ter um efeito, né, Perfeito. para alívio de sintomas, né? E a Então, Maíra colocou assim, ó, se fosse assim, a gente seria o rei da harmonização, Zé. Vem aqui. exatamente. Então, a gente não consegue modificações assim, tá? Uhum. Mas às vezes Vai situações acontecer. do tipo, se você aliviou, às vezes você tem uma tensão muscular, você pode aliviar, você pode, né, você pode aliviar uma tensão sobre um nervo, sobre um elemento vascular, sobre uma membrana recíproca que tem nocicepção. Então, tudo isso aí você vai poder fazer. Porém, morfologicamente, são disfunções estruturadas, já que não não se corrige, né? Senão a Perfeito. gente mudaria a face, né? Deixaria o feio bonito, né? Eu tenho um É? olho caído aqui que eu, É, quem pô. me dera. É milionário, hein, Zé? É,
Exatamente. Pessoal, então a gente fica agora, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não sei que horas. Já é 9h30, né? A gente foi até 9h30. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente fica à disposição pelas perguntas. E Zé, aí, oi. oi, eu tenho uma pergunta aqui meio rápida. Ah, Vai lá, Dan. O paciente ele vai chegar para a gente vai fazer uma avaliação ali e vamos identificar uma suposta disfunção da SEB, certo? Suponhamos assim que a gente encontrou uma torção-rotação. Aí eu faço um tratamento baseado nisso. E aí numa próxima sessão, esse paciente, por exemplo, ele pode estar apresentando só uma rotação da SEB e perder a lateroflexão, ou esse padrão ele já é estruturado e ele vai sempre ser avaliado da mesma forma? você sempre, ó, como que é seu nome, Daniel, Daniel. Daniel, quando você vai ver o que é importante quando você faz a avaliação de um esfenoide, por exemplo, tá? Então, vamos pegar um movimento de rotação do esfenoide. Esse esfenoide, quando você coloca a mão suavemente e faz um movimento, é importante que você coloque a mão suave, mas que faça um contato ósseo. Que você coloque a mão para fazer esse osso fazer a rotação, você você não está tendo ali só uma sensação da esfenobasilar. Ali você tem a sensação de todas as tensões teciduais que essa disfunção gera. É essa sensação que tem que melhorar na tua mão, tá bom? Então, por exemplo, eu fiz rotação direita, rotação esquerda. Poxa, eu estou vendo que esse esfenoide faz isso muito bem. Quando eu vou fazer isso, ele não faz. Depois do meu tratamento, essas amplitudes elas têm que estar similares. É isso que é a correção de um crânio, tá bom? entendi. Tá? Entendeu? Porque senão Entendi. você fica muito preso a. É muito importante as sensações que você tem na sua mão. É elas que devem ser normalizadas, tá? Essa sensação ela pode ser muscular, ela pode ser facial, tá bom? Entendi. E é essa sensação, essa maleabilidade, essa é que você vai ter que buscar. Então é importante você ter um toque preciso, uma boa anatomia topográfica, né? Enxergar os movimentos, fechar os seus olhos, enxergar o movimento, fazer a projeção para a esfenobasilar, enxergando o osso, o que ele está fazendo, tudo isso daí é muito importante. É o que vai fazer a diferença na tua técnica. Depois, você vai normalizar as sensações das suas mãos, tá bom? Certo. É isso que você vai buscar, né, na tua terapia. Ah, quando que eu corrigi uma esfenobasilar? Quando ela não tiver mais assimetrias. Que assimetrias são essas? Não é você olhar no olho, igual o Takats falou, o olho vai estar lá grande e pequeno, Uhum. mas a tua sensação de mobilidade, ela está assimétrica, ela está mais simétrica, ela está melhor, que é as tensões que as disfunções levam. É isso que a gente corrige, né? Tá bom? Correto. Beleza. Beleza. Valeu, Zé. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? A Maíra aqui, o José, está perguntando assim, ó, tem problema tratar primeiro um osso, depois o outro, ao invés dos dois ao mesmo tempo? Pois às vezes tenho dificuldade em fazer a correção simultânea. Não, Perfeito, Dan. eu também Tranquilo, prefiro, viu? claro, Tá? pode Eu não fazer. gosto. Uhum, Eu prefiro sempre tratar individualmente os ossos, uhum, tá? Eu, particularmente, tá bom? perfeito. Eu já É, empilho tudo, Zé. é, Eu já é, empilho você tudo, mas pode, tranquilo, você né? pode fazer primeiro individual, depois fazer o empilhamento de tudo. Quer dizer, é Tem uma questão problema de. nenhum. O importante é você ter as sensações das restrições, né? E nós vamos falar depois também das técnicas, tá, pessoal? Que é muito importante, tá? Nós vamos destacar aqui, deixar, né, nessa sequência craniana.
Então, nós vamos falar, depois, na próxima sessão, nós vamos estar falando da clínica, das adaptações. Depois, nós vamos estar falando de ossos de forma individual, tá bom? Que é muito importante. A gente vai rever toda a mecânica. E depois, nós vamos falar das técnicas também, que é muito legal, depois vocês saberem os princípios, né? E como fazer as correções, tá bom? Perfeito. Ô Zé, também eu gosto de falar no crânio também. Muitas vezes a gente fica meio frustrado porque não sente um movimento grande, né? Não, Então, é. eu costumo dizer que sente a maleabilidade, né? A capacidade óssea de deformação. Então é muito uma percepção mesmo, num português mais lindo aqui, é o que está mais duro e o que está mais mole. Então, na mobilização de rotação, inclinação, veja onde está mais duro, mais rígido mesmo. A capacidade óssea de deformação, ela determina se ela tem uma disfunção ou não, né? Lembrando o que é uma disfunção osteopática, principalmente é uma perda de mobilidade pelo aumento da sua densidade, tá? Isso pode produzir uma simetria e uma dor, mas basicamente essas duas coisas aqui. Então, aumento de densidade com perda de mobilidade já está te caracterizando ali uma disfunção osteopática. Então, se preocupem muito mais com as sensações, pessoal, do que grandes movimentos, né? O Alisson está E levantando a mão aqui, Zé. pode Boa perguntar. noite. Espera um Boa pouquinho aí que o Zé noite. quer complementar. Complementa aí, Zé. Eu costumo também, assim, só uma dica para o pessoal. Então, assim, eu faço um toque muito suave, tá bom? Quase que na pele, em cima do osso, e corrijo essa tensão. Depois eu entro um pouco mais e faço uma técnica que eu chego mais nos músculos, depois eu chego mais na face e depois eu chego no osso. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando todas as tensões, do superficial para o profundo, até eu ter uma noção de. Às vezes, eu não consigo ir, por exemplo, eu estou fazendo superficial, ela não está sumindo. Eu aprofundo mais, chego lá no osso, faço, depois volto no superficial. O importante é que todas as camadas estejam livres. Por que é importante isso? Porque a disfunção vai gerar as tensões nesses tecidos que estão ao redor dela. Então, tudo isso tem que desmanchar. Inclusive a maleabilidade que o Felipe falou do osso, que é lá no fundo, já é uma técnica um pouco mais forte, mais densa. Então, eu costumo fazer isso assim, nas disfunções do crânio, que para mim funciona muito bem, e assim eu consigo desmanchar, eu falo, né? Tá bom? Pode. Zezé, Oi, Alisson. na sua vivência clínica do crânio, existe quando você fala assim, você convidou ele para o movimento, você levou, Isso, e chegou um ponto que você não conseguir ter a sensibilização da quietude, isso. O que a de gente não fala, conseguir. como, assim, Você na convidou o verdade, esfenoide, por exemplo, tá, ele foi, tá aham, indo legal, mas não tá ainda, você não conseguiu chegar, como você fala muito bem, na zona de trabalho, né, que a gente faz. isso, Mas ainda você sente que está faltando algo. Existe na sua vivência clínica aquele paciente que você não consegue falar assim, não consegui ainda a camada de quietude ali para conseguir a homeostase? No na atendimento verdade, seu? eu sou muito prático com isso, tá? É Alisson, né? Sim, O Alisson, eu faço assim, ó. Então, você imagina que você tem um esfenoide que está em rotação externa, tá? Então, sim, quando você empurra ele lá para o pé, ele não vai. E quando você empurra ele para o seu corpo, ele vem bem, vamos dizer assim. Isso está lá à esquerda, tá bom? sim. Tá. Então, o que eu faço? Sempre é assim, eu trabalho o funcional para depois o estrutural. O que eu faço quando eu puxo para a técnica funcional? Eu vou a gente vai chamar no steel point. Isso. E o que é o steel point? Vou explicar isso para você. Então, imagina que eu estou aqui, ó, tá bom? Uhum. Tá? Esse osso, ele vem bem para cima, Sim, mas ele não vai para baixo, para o tá pé. bom? Não vai para o pé. Então, eu vou fazer primeiro a técnica funcional, presta atenção. Quando eu começar a tracionar ele para a cabeça, ele vem fácil, não vem? Sim, Mas não tem um momento que você vai sentir
esticar lá embaixo, Sim, esse momento você não pode ter. Enquanto você não sentir que ele estica lá embaixo, você vem. Quando ele começou a sentir, você volta um pouquinho. ah, tá. Esse é o Show. still point. É você tirar a tensão tanto da facilidade quanto da restrição. É você se Sim, colocar no meio, aonde não tem tensão nem para baixo, nem para cima. É aqui para que as não. coisas acontecem. Eu paro aí. Entendi. Você, Aí você eu dá uma fico aí. folga, né? Você volta. Eu não posso, porque às vezes a pessoa tem assim, ó, eu vou acelerar o processo, né? Eu Sim, vou fazer uma técnica funcional. Se eu levar até o ponto máximo, você concorda que eu já estou gerando tensão sim, claro. lá Demais. embaixo? Então, o still point é você colocar a disfunção numa posição aonde não te gera função, nem, nem para cima e nem para baixo. É nesse ponto que você não tem atividade nenhuma elétrica. É zero. E aí as coisas se desfazem. Então eu fico nessa posição. O Show. novo ciclo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou para o outro lado lá, tá? Enquanto eu achei a tensão, eu paro e volto até eu não ter tensão nem de resistência, nem de um ponto, nem do outro. Aí depois eu mobilizo, Entendi. tá bom? É Aí eu uma... forço o movimento um pouco, tá bom? Entendi. Eu Porque trabalho dessa forma aí. era uma dúvida que eu tinha nessa quietude aí, que você Isso. volta um pouco para você saber onde está a sua zona de trabalho ali. Exato, porque se você for na facilidade, porque a facilidade ela também tem um limite. E se Sim, você chegar no exatamente. limite da facilidade, você está esticando o tecido e está gerando uma acepção lá do outro lado. Então, a ideia, o steel point, é você encontrar um meio, entendeu? Você não Perfeito. pode ir na facilidade e esticar o outro lado. Você tem que parar no meio, porque aí você não gera tensão. Você diminui a tensão da facilidade e você tira a tensão do outro lado também. É essa É zona que é o segredo, que é o a rédea do cavalo, onde você não puxa para um lado demais, né? exato. Você não puxa nem para um lado nem para o outro. Você tem que estar no Exato. meio e a rédea vai ter que estar mole dos dois lados. E Deixa o você cavalo indo trabalhar para frente. Deixa o cavalo indo para frente. isso aí. Isso E aí. aí você não nem o piloto vai sentir tensão nem o cavalo. Aí você vai parar ali. Ali nada acontece. É o ponto de inércia que a gente chama, que é onde por que que esse ponto ele é tão importante? Porque é onde todos os elementos nervosos entram em silêncio. Ou seja, você não tem atividade neural nenhuma. E isso É, silencia o sistema, tá bom? E aí, perfeito. que é segundo estilo, as coisas acontecem, as funções se desmancham, né? Então, esse é o ponto de estilo, né? Tão conhecido também. E tem um outro nome que eu esqueci agora, né? Endpoint, né? Endpoint, ou Qual que é? seja, é o ponto final, ou seja, o ponto que você tem que encontrar é o final do tecido, onde o tecido não manifesta. A gente tem que entender que o sistema neural ele funciona por duas coisas. Ele funciona por mecânica ou por química. E nós somos o profissional da mecânica, tá bom? Não somos os Show. profissionais da química. Então nós temos que entender muito de mecânica para a gente conseguir os efeitos que a gente quer, tá bom? Muito Perfeito. obrigado. Valeu. Valeu. Olha, Zé, temos uma última aqui, ó. A Maíra, É, ela perguntou aqui, ó, por exemplo, se eu tiro a tensão num certo movimento e na outra sessão, ao avaliar, está tenso novamente, quer dizer que o que está causando a tensão está em outra região? exato, você pode pensar nisso, né? Ou outra estrutura. Você pode imaginar que a nocicepção nasce da disfunção ou a nocicepção gera a função, a disfunção. Também tem isso, né? Tá bom? Perfeito. Uhum. Tá? Então, isso
Sempre que você trabalha num local e as coisas não acontecem, você tem que, né? É por isso que é muito importante a noção de sistema para que a gente possa trabalhar todos os elementos, né? Então, às vezes você está trabalhando uma disfunção, por exemplo, né? Vamos pegar uma hierarquia aí correta. Então, o ideal seria que você liberasse o nervo que controla a nocecepção desse osso, tá bom? Depois você tem esse nervo, ele é importante porque ele controla a membrana e ele controla também a sutura, porque existe inervação na sutura e na membrana. Então você libera a membrana, depois você libera a sutura, ou seja, você tira toda a sutura desse osso para que ele possa se movimentar mais livre. Vamos imaginar que eu tente fazer isso na técnica e tem uma sutura ou tem uma nocicepção neural daquela região da dura mater. Eu vou fazer, não está nascendo ali a nocicepção, ali está sofrendo a nocicepção, e aí eu não consigo, tá bom? Porém, quando a nocicepção nasce ali, as técnicas vão funcionar muito bem, tá bom? Perfeito. Legal. Então a gente Sempre pode adotar é sempre bem importante, pessoal. Eu gostaria muito que todos assim entendessem que quando a gente vai trabalhar um local, a gente tem que entender quais são as peças que fazem aquele local funcionar, né? Você vai trabalhar o temporal, o osso temporal, não tem como você não verificar o trigêmeo. Depois, não tem como você não verificar as artérias que irrigam o trigêmeo e as artérias que irrigam o temporal. Não tem como você desmanchar um temporal se você tem, por exemplo, uma má oclusão, uma nocicepção de trigêmeo que o masseter está. Então, você tem que para depois as suturas para depois você liberar o temporal. Então, esse seria uma ideia assim, muito interessante, né, para que a gente pudesse implementar no crânio. Tá? Porque aí você entendendo o sistema de cada disfunção dessa, por exemplo, que a gente falou, seria muito legal, né? Você vai ver que na SEB, ela é capaz, nós vamos falar na alta aula de clínica, ela é capaz de interferir nos 12 pares cranianos. Nos 12. Porque tudo passa ali, tá bom? Agora, será que é a SEB que está gerando? perfeito, Zé. Ou a gente tem que fazer essa pergunta, né? E outra, você tem um problema na SEB, mas qual é o teu sintoma? É um sintoma ocular. Poxa, então você vai ter que entender quais os nervos, os músculos, Olha e o depois caracol aí, a SEB, exato, e a SEB para caracol. você, tá bom? Para você ir descascando essa laranja e fazendo o sistema, né? Isso é muito importante. Vamos ver Perfeito. se a gente. Ótimo, Zé. Uma última coisa aqui, pessoal. Tô lembrando aqui das governanças, né? Então, se você mexe numa SEB e volta sempre, então, obviamente, como a Maíra falou, deve ter algum outro sistema, né? Então, pensa assim, de forma bem prática também, além de tudo que o Zezé falou de descascando, né, na hierarquia ali dos tecidos, mas pensa assim, né, ó, esfenoide tem alguma disfunção de ossos da face também. Então, não um influencia o outro, né? Então, ossos da face também influenciam o esfenoide. Então, qualquer disfunção em ossos da face podem repercutir no esfenoide. E se a gente pensar em cervical alta, hospital, por exemplo, isso poderia também bagunçar, né, ali a SEB via hospital. Então você pensa nas duas pontas, tá, Maíra? Então deve ter alguma coisa ali influenciando, né? E lembrando que um crânio nunca funciona, como eu terminei a última mentoria, o crânio nunca funciona bem se a parte vascular e neural não está livre, como o Zezé acabou de falar. Então, se vocês querem fazer um bom trabalho craniano, não há também como não mexer em cervical alta, entrada de tórax e pescoço, não tem como.
Então, sempre pensem nisso, tá, pessoal? É. Não é que você vai desarmar a SEB e vai tudo organizar porque você mexeu só lá na SEB, tá? Tem todo esse raciocínio do Caracol nos ajuda bastante nisso também. E lembrar, né, Felipe, que isso é muito importante, eu costumo falar, né, que todo sistema, menos a flutuação do líquido cefalo-raquídeo, é controlada pelo plexo cervical e o trigêmeo. Então, são dois nervos, né, que são importantes. Esses dias a gente teve um caso que vai ilustrar bem isso. Então, existia uma mulher, uma menina com uma dor de cabeça muito grande. O que a gente fez? A dor de cabeça, território do trigêmeo, a gente trabalhou o trigêmeo. Mas no caso dessa menina, por que a gente não conseguiu tanto sucesso? Porque a nocecepção do trigêmeo estava nascendo no dente. Então, aí você entende, né? Então, é a disfunção gerando a nocecepção do nervo. E vai ter vezes que é o nervo que vai gerar a disfunção. Por isso que você tem que trabalhar o sistema sempre, tá Perfeito. bom? Porque quando você começa na hierarquia, que você trabalha o nervo e as coisas não andam da forma que você quer, você vai ter que pensar, bom, esse nervo, ele pertence a que sistema? Ah, o temporal pode influenciar, o dento-oclusal pode influenciar, e aí você começa, tá bom? Então, muito importante. A gente, em vez da gente ficar fazendo testes e loucuras, porque você tem o sistema, então você tem que olhar para ele, trabalhar e verificar ele sempre. É isso que vai te permitir ser completo, né? Ótimo. Beleza, Zé. Só a Helena aqui, a Monique, deixando um agradecimento aqui. Bem legal o depoimento aqui. Como estudar Tá bom. osteopatia de DOT é incrível, raciocínio e filosofia sempre ligam e complementam os módulos. Legal. Legal. E a Monique aqui também deixando cada vez mais viciada em osteopatia. Cuidado que é todo mesmo. É contagioso. O Samuel também, ó, é incrível, feliz cada mais conhecimento Que adquirido. bom, legal. A gente fica feliz porque a gente fez isso aqui, é para isso mesmo, para a gente poder estar discutindo, né? E é legal porque a gente aprende muito também, né, Felipe, com eles, né, dando aula, então Sem é dúvida. muito legal a gente poder Foi ótimo, Zé. estar Mais uma participando, hoje. assim, dando um pouquinho da nossa experiência aí para eles, é bem, bem bacana mesmo. Tá Legal. bom? Então, e a gente vai num ciclo aí, vamos caminhando que Legal. tá bem bacana mesmo, tá bom? Então, pessoal, boa noite, tá? Espero que vocês tenham gostado. Convidem os amigos para participar da mentoria. Tá? É um espaço aqui que os professores vêm, a gente discute, né? E isso aí com certeza vai acrescentar muito aí na clínica de vocês, que é o que a gente quer, transformá-los em grandes profissionais. Felipe, obrigado de novo, cara. Obrigado. Está convidado já para o outro, tá? Obrigado, valeu. Pode cair aqui que É biologia, é crânio, vamos embora, né, Zé? a Vamos. próxima é biologia, tá convidado. Fique à vontade, viu? É Beleza. sempre bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado mesmo por tudo que você tem feito pela escola aí, pelo professor, pela pessoa, né, que você é. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Obrigado, gente. Eu fico à disposição aí também. Fiquem à vontade de mandar mensagem aí via Instagram, sei lá, qualquer canal aí. Fiquem super à vontade para dúvidas clínicas mesmo. Valeu, Zé. Obrigado. Beleza, obrigado, Felipe. Abraço, Valeu. pessoal. Boa noite Tchau, e gente. Boa noite. boa continuidade na semana aí. Valeu, um Valeu. abraço.